Existe uma forma de você parar de pagar gás de cozinha, para sempre usando apenas aquilo que você joga fora todos os dias, sem botijão, sem contrato e sem nenhuma conta no final do mês. E antes que você pense que isso é exagero. Deixa claro desde o início, não é uma economia parcial, não é desconto, é simplesmente eliminar completamente essa despesa da sua vida. Isso não é uma tecnologia nova, não é algo que acabou de ser descoberto, e muito menos um experimento, porque esse sistema já existe há mais de 200 anos e continua funcionando hoje exatamente do mesmo jeito. Só que quase ninguém nunca te explicou isso de forma direta, e isso não acontece por acaso. No Brasil, mais de 70 milhões de famílias dependem do gás de cozinha todos os meses, e o preço de um botijão de 13 quilos já ultrapassa facilmente R$ 120 em muitas regiões, criando uma despesa fixa que você aceita pagar como se fosse inevitável, como se não existisse nenhuma alternativa possível. Agora pensa nisso com calma por alguns segundos. Se existisse um sistema simples onde você pudesse produzir o seu próprio gás dentro da sua casa todos os dias, sem precisar comprar, sem depender de nenhuma empresa e sem renovar contrato, você continuaria pagando como se isso não existisse ou você pelo menos iria querer entender como funciona? A resposta é óbvia, e é exatamente por isso que essa história começa a ficar desconfortável, porque esse sistema existe, ele funciona, ele é usado em vários lugares do mundo e mesmo assim nunca se tornou padrão nas cidades modernas. E isso não tem nada a ver com dificuldade técnica. Tudo começa muito antes de qualquer empresa de energia existir, quando em 1776 o físico italiano Alessandro Volta percebeu que ao mexer o fundo de um pântano, bolhas subiam lentamente até a superfície e essas bolhas pegavam fogo quando expostas a uma chama, revelando que matéria orgânica em decomposição podia gerar um gás inflamável de forma completamente natural. Décadas depois, em 1859, o primeiro sistema funcional foi construído na Índia usando apenas um reservatório fechado. Resíduos orgânicos e tempo sem eletricidade, sem máquinas e sem qualquer tecnologia complexa, e mesmo assim produzia gás suficiente para cozinhar todos os dias. Hoje, países como a China possuem dezenas de milhões de sistemas funcionando onde famílias inteiras simplesmente não compram gás porque produzem o próprio combustível dentro de casa continuamente, e isso não é teoria, é prática real em larga escala. Agora presta atenção nesse ponto porque ele muda tudo. Esse gás não é diferente do que você usa, não é inferior e não é improvisado. Ele é basicamente o mesmo tipo de energia que você já compra. A única diferença é de onde ele vem, porque o gás que você paga depende de uma cadeia industrial enorme, enquanto o gás que você pode produzir vem diretamente daquilo que você descarta todos os dias. Restos de comida, cascas de frutas, resíduos da cozinha. Tudo isso parece lixo, mas segundo dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, apenas 1 quilo desse material pode gerar até 0,3 metros cúbicos de biogás, o que já é suficiente para cozinhar refeições completas, e uma família comum produz essa quantidade praticamente todos os dias sem perceber. Agora conecta isso com a sua rotina de forma direta. Todos os dias, você descarta exatamente a matéria-prima que poderia gerar a energia que você paga para usar. Você joga fora o combustível e depois compra o produto final como se fossem coisas completamente diferentes. Isso não é um erro técnico. Isso é um sistema funcionando exatamente como foi estruturado, porque enquanto você depende de comprar gás, existe toda uma cadeia econômica gerando lucro em cada etapa, desde a extração até a venda final. E tudo isso depende de uma única coisa continuar acontecendo, você continuar pagando todos os meses. Agora imagina o contrário disso, um sistema onde você não precisa comprar de novo, não precisa renovar contrato e não precisa depender de fornecedor. Esse tipo de sistema não gera recorrência, não cria dependência e não sustenta lucro contínuo. E é exatamente por isso que você nunca viu isso sendo apresentado dessa forma. Não porque não funciona, mas porque funciona bem demais para o modelo atual. E o que você está vendo aqui não é uma dica de economia, nem um truque doméstico, é uma forma completamente diferente de enxergar energia. E na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente o que acontece dentro desse sistema
como esse gás é criado e por que ele pode continuar sendo produzido todos os dias sem nunca parar. E quando você entender isso de verdade, vai perceber algo simples que muda tudo. Depois que você vê, você nunca precisou comprar energia, você só nunca foi ensinado a produzir. Agora presta muita atenção nisso porque o que acontece dentro desse sistema não é improviso nem algo instável. É um processo biológico extremamente preciso que existe na natureza há milhões de anos e continua acontecendo neste exato momento sem ninguém controlar, sem eletricidade e sem parar um único dia. Dentro desse sistema, existe um ambiente totalmente fechado sem presença de oxigênio, onde micro-organismos começam a agir sobre a matéria orgânica que você colocou ali, e o que eles fazem não é simplesmente decompor, eles transformam tudo em uma forma de energia utilizável. Esse processo é conhecido como digestão anaeróbica, mas o nome não importa tanto quanto entender que isso acontece em etapas contínuas, uma sequência onde cada fase alimenta a próxima, criando um ciclo que se mantém sozinho desde que exista material sendo inserido. Primeiro, os resíduos, como restos de comida e matéria orgânica, começam a ser quebrados em partes menores, como se fosse uma pré-digestão natural. Depois, essas partes são convertidas em compostos simples, como ácidos, e esses ácidos continuam sendo transformados até chegar em uma forma mais estável. Na fase final, entram bactérias específicas que convertem esses compostos em metano, e é exatamente aqui que tudo se conecta, porque metano é o principal componente do gás de cozinha que você já usa todos os dias. Ou seja, você não está criando algo diferente, você está produzindo o mesmo combustível. Agora, olha esse dado com atenção, porque ele muda completamente a forma como você enxerga isso. Segundo estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e também relatórios da Food and Agriculture Organization, apenas 1 quilo de resíduo orgânico pode gerar cerca de 0,3 metros cúbicos de biogás. Desse volume, aproximadamente 60% é metano puro, o que significa que pequenas quantidades de resíduos já são suficientes para gerar energia real para uso diário, não como teste, mas como algo funcional dentro da rotina. Agora conecta isso com a sua vida sem tentar complicar uma família comum. No Brasil, produz entre 1 e 2 quilos de resíduos orgânicos todos os dias, sem perceber o que significa que todos os dias existe potencial para gerar gás suficiente para cozinhar normalmente. E mesmo assim, esse potencial é simplesmente descartado como lixo, enquanto ao mesmo tempo você paga por um produto que poderia ser gerado exatamente a partir desse material, criando um ciclo onde você joga fora a matéria-prima e depois compra o resultado final. Isso cria um contraste que fica impossível de ignorar depois que você percebe porque você foi condicionado a acreditar que energia precisa ser comprada, quando na verdade, nesse caso, ela pode ser produzida continuamente dentro da sua própria rotina. E o mais impressionante é que esse sistema não precisa ser ligado, não precisa ser ativado manualmente, e não depende de fornecimento externo, ele simplesmente continua funcionando enquanto você continua vivendo, produzindo resíduos e alimentando o processo naturalmente. Agora presta atenção nesse ponto porque é aqui que a maioria das pessoas começa a duvidar. A primeira reação é pensar que isso deve ser complicado demais para ser feito em casa, que precisa de conhecimento técnico ou equipamentos caros. Mas a realidade é exatamente o oposto, porque a maioria dos sistemas de biogás no mundo são extremamente simples, feitos com materiais acessíveis e operados por pessoas comuns sem qualquer formação técnica. No Brasil já existem aplicações rurais, utilizando biodigestores simples, construídos com estruturas básicas, tubulações comuns e reservatórios adaptados, produzindo gás suficiente para uso doméstico contínuo e reduzindo drasticamente a necessidade de comprar botijão. E isso não está escondido, não é ilegal e não é experimental, simplesmente não é apresentado de forma clara para quem vive nas cidades e por isso continua fora do radar da maioria das pessoas. E é exatamente aqui que surge a pergunta que mantém você assistindo até agora: se isso funciona, se é simples e se é barato, por que você não vê isso em todo lugar? Por que isso não virou padrão? E por que ninguém nunca te explicou dessa forma?
Essa resposta completa ainda não apareceu, e na próxima parte eu vou te mostrar exatamente como montar esse sistema na prática, quanto custa de verdade e quanto tempo leva para começar a produzir gás dentro da sua própria casa. E quando você ver o nível de simplicidade disso, vai ficar muito mais difícil ignorar tudo o que você acabou de entender até aqui. Agora que você já entendeu como o gás é criado, a pergunta que não sai da cabeça é simples como transformar isso em algo real dentro da sua própria casa, sem complicar e sem gastar muito dinheiro. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas imagina que tudo vai ficar difícil, técnico ou caro, quando na prática acontece o contrário. Um sistema básico de biogás começa com algo extremamente simples: um recipiente fechado onde a matéria orgânica possa fermentar sem contato com o oxigênio. E esse recipiente pode ser um tambor plástico de 200 litros, uma caixa reforçada ou um reservatório adaptado que você encontra facilmente no mercado. A partir desse recipiente, você conecta uma saída de gás usando uma mangueira comum e cria um caminho até o ponto onde o gás será utilizado normalmente, um fogão adaptado ou um pequeno reservatório de armazenamento. E isso já é suficiente para fazer o sistema funcionar. Agora presta atenção nisso, porque aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa comprar nenhum tipo de combustível para alimentar esse sistema. Você só precisa usar aquilo que você já produz todos os dias: restos de comida, cascas de frutas, resíduos da cozinha e matéria orgânica que normalmente iria para o lixo. O funcionamento é direto: você mistura esses resíduos com água em uma proporção simples, geralmente uma parte de resíduo para uma parte de água, cria uma mistura homogênea e coloca dentro do reservatório, fechando bem para manter o ambiente sem oxigênio. Depois disso, o sistema começa a trabalhar sozinho. Nos primeiros dias, acontece apenas a adaptação das bactérias e após cerca de 1 a 2 semanas, o gás começa a ser produzido de forma consistente, criando um fluxo contínuo que pode ser usado diariamente. Agora imagina isso acontecendo na prática todos os dias. Você adiciona uma pequena quantidade de resíduos e todos os dias o sistema responde gerando gás que pode ser utilizado imediatamente, criando um ciclo onde o que antes era descartado passa a ser convertido diretamente em energia. Em termos de estrutura, esse sistema pode ser dividido em 4 partes simples: o reservatório principal, onde ocorre a fermentação, a saída de gás conectada por uma mangueira, um ponto de armazenamento que pode ser um saco reforçado ou câmara flexível, e o ponto de uso que normalmente é um fogão adaptado. Nenhuma dessas partes exige tecnologia avançada, nenhuma delas depende de equipamento caro, e todas podem ser montadas com materiais acessíveis, o que torna o sistema extremamente viável para uso doméstico. Agora olha para o desempenho disso, porque é aqui que muita gente se surpreende. Um sistema simples pode gerar entre 200 e 400 litros de gás por dia, dependendo da quantidade de material inserido, o que já é suficiente para cozinhar refeições básicas sem precisar recorrer ao botijão. Se o sistema for ampliado com um reservatório maior ou uma alimentação mais constante, essa produção aumenta proporcionalmente e pode chegar a níveis onde o uso de gás comprado praticamente desaparece. Agora conecta isso com o custo real, enquanto você paga mais de R$ 120 por um botijão que dura algumas semanas. Um sistema desses pode ser montado com algo entre R$ 500 e R$ 800, dependendo dos materiais escolhidos, o que significa que ele pode se pagar em 1 ou 2 meses. Depois desse período, o custo praticamente desaparece, porque o combustível continua sendo gerado a partir de algo que você já tem todos os dias, sem necessidade de compra adicional. Mas agora presta atenção nessa parte, porque isso é importante. Existem alguns cuidados básicos que garantem que o sistema funcione corretamente. Você deve evitar colocar produtos químicos, óleo em excesso ou qualquer substância que possa prejudicar as bactérias responsáveis pelo processo. Também é importante manter o sistema bem vedado, porque a ausência de oxigênio é essencial para que a produção de gás aconteça de forma eficiente e garantir que exista uma saída controlada para evitar acúmulo excessivo de pressão. Outro ponto importante é a temperatura,
porque o processo funciona melhor em ambientes entre 25 e 40 graus, o que torna o clima brasileiro praticamente ideal para esse tipo de sistema funcionar de forma contínua. Agora pensa nisso com clareza. Você não precisa de tecnologia avançada, não precisa de investimento alto e não precisa mudar completamente a sua rotina. Você só precisa entender o processo e aplicar de forma simples dentro da sua realidade. E é exatamente nesse ponto que a retenção aumenta, porque quando você percebe o quão simples isso é, surge uma dúvida inevitável: se isso é tão acessível, por que não está em todo lugar? Por que isso não virou padrão nas casas urbanas? Essa resposta não está na parte técnica, não está no custo e nem na dificuldade, ela está no sistema ao redor disso. E é exatamente isso que você vai entender na próxima parte, onde tudo o que você viu até agora começa a se conectar de uma forma muito mais profunda. E quando você entender essa última peça, não vai ser mais apenas sobre montar um sistema ou economizar dinheiro, vai ser sobre perceber algo muito maior que sempre esteve na sua frente, mas nunca foi explicado dessa forma. Agora você chegou na parte que realmente conecta tudo o que você viu até aqui, porque depois de entender que funciona, que é simples e que pode ser feito com baixo custo, a pergunta muda completamente. Deixa de ser: isso é possível, e passa a ser: por que isso nunca virou padrão? A resposta não está escondida em nenhum segredo complicado. Ela está na forma como o sistema ao redor da energia foi construído. Porque energia hoje não é apenas um recurso, ela é um modelo baseado em consumo contínuo, onde você precisa comprar de novo, pagar de novo e depender de novo todos os meses. Quando você compra um botijão, você não está pagando apenas pelo gás, você está pagando por toda uma cadeia que envolve extração, transporte, armazenamento, distribuição e revenda. E cada etapa dessa cadeia depende de uma única coisa: continuar acontecendo, você continuar pagando. Agora compara isso com o que você viu até agora, um sistema onde você monta, uma vez alimenta com resíduos que já fazem parte da sua rotina e praticamente elimina a necessidade de comprar novamente esse tipo de sistema. Não cria recorrência, não gera dependência e não sustenta um fluxo constante de lucro. E é exatamente aí que está o ponto central: não existe incentivo real para promover algo que reduz drasticamente o consumo contínuo, porque enquanto um modelo depende de pagamentos mensais, o outro simplesmente elimina essa necessidade. Isso não significa que alguém proibiu ou escondeu diretamente, significa algo muito mais simples: o sistema que gera lucro recebe investimento, divulgação e presença constante, enquanto o sistema que elimina o consumo permanece fora do foco, sem marketing e sem alcance. E é assim que algo funcional se torna invisível, não porque desapareceu, mas porque nunca foi empurrado até você com a mesma força que outras soluções foram criando a sensação de que só existe uma forma de fazer as coisas. Agora pensa no impacto disso ao longo do tempo. Todos os meses você paga, todos os anos você repete o ciclo, e ao longo da vida isso se transforma em milhares de reais gastos em algo que poderia ser reduzido ou até eliminado, não por falta de tecnologia, mas por falta de percepção. E quando você entende isso, a mudança não acontece só no bolso, ela acontece na forma como você enxerga tudo. Você começa a perceber valor, onde antes via descarte, e começa a questionar padrões que pareciam normais. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa sair agora e montar um sistema completo, mas a partir do momento que você entende que isso existe e que funciona, fica muito mais difícil ignorar completamente essa possibilidade. Porque conhecimento tem esse efeito, ele não te obriga a agir imediatamente, mas ele muda a forma como você vê o que já estava na sua frente o tempo todo. Se você chegou até aqui, você já entende mais sobre produção de energia do que a maioria das pessoas ao seu redor. E isso só faz diferença se não parar em você. Então compartilha esse vídeo com alguém que ainda está pagando todos os meses sem saber que existe outra forma. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, segue o canal Segredos da Natureza, porque aqui a gente continua trazendo esse tipo de conhecimento direto, sem filtro e sem complicação, mostrando coisas que sempre existiram,
mas nunca chegaram até você dessa forma. Porque no final não se trata apenas de economizar dinheiro, se trata de entender como as coisas realmente funcionam. E quando você entende isso de verdade, você começa a depender muito menos, sem nem perceber.